Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando início aqui à apresentação de vocês aí do conteúdo de conjuntos numéricos. Vou trazer para vocês aqui algumas definições, relembrar o que é mesmo o conjunto dos números naturais, quais elementos pertencem ao conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Então vamos dar uma olhadinha comigo, ó. Dentro desse bloco, a gente vai falar então sobre os naturais e os inteiros. Que conjunto contempla que conjunto é formado, né, pelos números naturais. Então, a representação dos números naturais é essa letra N aqui, tá? A gente costuma fazer assim, né? Olha, coloca um N e puxa aqui, né? Para fazer um símbolo específico para o conjunto dos números naturais. Então, é uma simbologia matemática que é bom que vocês compreendam, certo? Porque dependendo aí da situação, ele vai trazer ali um enunciado dizendo o seguinte: sabendo que X pertence, aí ele mete esse N. X pertence a N, X pertence ao conjunto dos naturais. Isso aqui representa um conjunto. Então, se é um conjunto, nós temos que saber quais elementos que pertencem àquele conjunto. E o conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números inteiros positivos, incluindo também o zero. Então, quando a gente fala de números inteiros e positivos, eu falo de números tais como o 1, o 2, o 3, o 30, o 500, o 5.000, o 1 milhão, o 1 bilhão, 350 milhões e lá vai pedrada. Eu falo de números que são exatos, vamos dizer assim. Eu falo de números que não têm parte fracionária. Falo de números que não têm parte decimal, tranquilo? Dentro do conjunto dos números naturais, entram todos os números inteiros, ou seja, aqueles números que não são quebrados, vamos colocar assim, os números que são inteiros e positivos, incluindo também o zero, tá bom? Importante deixar claro que o conjunto dos números naturais tem como um dos seus elementos o número zero. Se por algum motivo precisarmos excluir o zero, a notação que usamos na matemática para a exclusão do zero é o uso do asterisco. Então, se por algum motivo eu precisar trabalhar com os naturais que sejam estritamente positivos, aí a gente utiliza o asterisco, tá bom? Uma outra maneira de mencionarmos esse conjunto aqui é falarmos dos números naturais não nulos. Se eu falar para você que eu tenho um conjunto cujos elementos são não nulos, é porque eu não posso ter o zero. Então, se eu falar dos naturais não nulos, eu estou falando desse conjunto daqui, olha, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e por aí vai, tá bom? Então, é importante vocês perceberem que dentro do conjunto dos números naturais, eu não tenho como definir qual é o maior número natural que existe, porque a gente lida com a ideia do infinito, né? Essas reticências aqui, olha, elas vão marcar a ideia de que aqueles conjuntos ali eles são infinitos. Então, eu não tenho como definir qual é o maior número natural que existe. Porque sempre que eu pensar, se eu te der um número natural que você suponha que seja o maior, eu sempre vou ter condição de eleger aquele e mais uma unidade. Então, é um conjunto que realmente não tem fim. A gente pode definir qual seria o menor desses elementos, que seria qual? Que seria o zero, perfeito? O zero é o menor número natural que existe. No caso dos naturais não nulos, o menor dos naturais não nulos acaba sendo 1. Tudo bem? Então, dentro do conjunto dos números naturais, professor, eu posso incluir números negativos dentro dos números naturais? Porque do jeito que você colocou ali, eu fiquei na dúvida se eu não poderia incluir, por exemplo, o menos 5. Não pode. Para fazer parte, para ser elemento, lembre-se sempre dessa nomenclatura da teoria dos conjuntos, tá bom? Para ser um elemento do conjunto dos números naturais, eu preciso que ele seja necessariamente positivo, inteiro positivo, ou então o zero. O zero, também é importante chamar a atenção de vocês, o zero ele não é considerado nem positivo nem negativo. Vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado porque é diferente de classificar o zero como par ou ímpar. Zero é um número par, porque ele é divisível por 2, certo? Enquanto a classificação sobre ser par ou ímpar, o zero é um número par. Agora, zero não é positivo nem negativo, certo? Então, dentro dos naturais, nós colocamos os inteiros positivos, por isso que toma cuidado, olha, a gente coloca os inteiros positivos e também quem? Também o zero. Se eu estiver lidando com o n asterisco, aí sim, entrarão apenas os inteiros positivos. E dentro desse conjunto dos inteiros positivos, o zero não está incluído como elemento, tá bom? Agora eu quero ver se você está atento aí e se lembra dessa simbologia que está aqui, ó,
veja se eu posso colocar isso daqui, olha, se essa informação que ela é correta. Eu posso dizer que n asterisco está contido em n, ou seja, que o conjunto dos naturais não nulos, está contido no conjunto dos naturais? Sim ou não? Então vamos nos lembrar do seguinte, para a gente utilizar o símbolo de contido, eu preciso comprovar que este conjunto é subconjunto deste. E o que significa este conjunto ser subconjunto desse? Significa que todos os elementos desse conjunto têm que ser elementos também desse conjunto que aqui está. Perfeito? Então, sim, é correto dizermos que n asterisco está contido dentro do conjunto dos números naturais. Por quê? Porque todos os elementos, olha, do conjunto n asterisco são elementos também de quem? São elementos também do meu conjunto dos números naturais. Perfeito? Posso dizer também, lembre-se, como n asterisco está contido em n, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais, está se lembrando desse símbolo que está aqui? Sim ou não? Fala aí para mim. Qual que é a leitura que a gente faz desse símbolo que está aqui? Esse símbolo que está aqui é o símbolo de contém, né? O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos naturais não nulos. Tá perfeito. Isso aqui é correto, tá bom? Veja se isso aqui está correto. Lembrem-se, eu posso dizer isso aqui, olha, que 1 está contido no conjunto dos números naturais? Sim ou não? Fala para mim. 1 está contido no conjunto dos números naturais? Sim ou não? Não pode, não é? Preciso que vocês se lembrem sempre que o símbolo do contido é utilizado para relacionar um possível subconjunto com o seu conjunto. Então aqui eu não posso nem pensar em usar o símbolo de contido, porque para início de conversa, este 1 nem é conjunto. Este 1, o máximo que eu poderia tratá-lo aqui é como um elemento. E aí, se eu tratasse ele como um elemento, o símbolo que eu deveria utilizar é o símbolo de pertence, certo? Agora, sim, se eu colocasse dentro de chaves, aí está perfeito. O conjunto formado pelo número 1, está contido no conjunto dos números naturais. O conjunto formado pelo número 1 está contido no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque aí eu criei um subconjunto do conjunto dos naturais. Vim aqui, abri a minha sacolinha, abri um novo conjunto e pincei aqui um elemento do conjunto dos naturais e joguei ele dentro. Então, se eu colocasse dentro de chaves, aí está perfeito. Vamos colocar aqui só para complementar? Ó, se eu disser que 1 está contido em n, isso daqui é falso. Tá? Então, deixa eu ir colocando aqui para vocês. Olha, essa seria uma proposição verdadeira. Essa seria uma proposição verdadeira. Essa que está aqui, ó. Essa que está aqui seria uma proposição verdadeira. Tá bom? O conjunto formado pelo 1, certo? O conjunto formado pelo 1 está contido dentro do conjunto dos números naturais. Tá perfeito. Então, conseguiu pegar aí a visão? É muito importante, tá bom? Tem alguns enunciados dentro do contexto, né, lógico, matemático, tem alguns enunciados que a galera se perde simplesmente porque não dá conta de compreender o que quer dizer essa simbologia. Então, por isso que eu sempre falo com vocês, a gente tem que ir colocando as bases, certo? Encaixando algumas peças, perder tempo, entre aspas, estudando isso aqui, porque não é perda de tempo, é, entre aspas, perder tempo justamente para você parar de perder tempo. E o que é mais valioso na sua prova? Parar de perder ponto. Parar de perder questão por conta de detalhe, tá bom? Ter conhecimento sobre os conjuntos numéricos é realmente muito importante dentro do conteúdo de raciocínio lógico, né, e matemática. Sobrevivemos aqui, então, à explanação sobre o conjunto dos números naturais? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Vejam. A gente tem também um conjunto que vai lidar com números inteiros e que recebe esse nome mesmo, olha, que é o conjunto dos números inteiros. Como que a gente vai representar o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z. Eu costumo brincar, mas é brincadeira, tá bom? Costumo brincar que deve ter sido algum mineiro que resolveu colocar essa letra Z, porque mineiro tem mania, né? A gente tem mania de ficar juntando as palavras. Então, é o conjunto dos inteiros. Esse conjunto aí é o conjunto dos inteiros. E aí a gente representa o conjunto dos inteiros pela letra Z.
brincadeira, tá bom? Não tem a ver com a palavra inteiros no nosso idioma, não, tá? Mas que fique aqui entendido que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E aí, o que que é? Quais elementos que a gente coloca, então, dentro do conjunto dos números inteiros? Quais elementos pertencem ao conjunto dos números inteiros? Olha, o nome é sugestivo, gente. Conjunto dos números inteiros, porque ali dentro eu vou poder colocar todos os números que de fato sejam inteiros, além do zero. Todos os números que sejam inteiros, ou seja, todos os números que não tenham vírgula por não representarem decimais, todos os números que não sejam fracionários, perfeito? A casa Z, esse conjunto que está aqui, é casa de todos os números que sejam inteiros. Sejam eles positivos ou agora incluindo também quem? Os negativos. Até o conjunto dos números naturais, a gente lida exclusivamente com o zero e os inteiros positivos. Quando a gente passa para o conjunto Z, o conjunto dos números inteiros, a gente inclui também os números inteiros e negativos. Então é importante chamar a atenção que o zero continua fazendo parte, certo? Só que a gente passa a incluir também quem? Os números negativos. Então, diferentemente do conjunto dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, eu não consigo eleger, por exemplo, um menor número inteiro. Porque aí, aqui agora, esses negativos, eles decrescem infinitamente, certo? Eu não tenho como eleger ali um menor número inteiro, assim como eu não tenho como eleger um maior número inteiro. A não ser que ele crie aqui um subconjunto, certo? Que de alguma maneira ele limite ali o meu conjunto Z. Mas o conjunto Z propriamente dito, ele é um conjunto que eu não consigo determinar qual que é o seu menor elemento e qual que é o seu maior elemento, ok? Então, nesse bloco, a gente está vivendo no mundinho dos números inteiros. No conjunto dos naturais, representado pela letra N, entram os inteiros positivos, além do zero. Cuidado, porque quando eu falo sobre os inteiros negativos, tem gente que às vezes entende que no conjunto Z, então, entram só os inteiros negativos. Não. A gente vai expandindo, tá bom? O que a gente já tinha dentro dos naturais, a gente mantém para o conjunto dos inteiros. O que a gente faz é uma expansão de elementos. O conjunto dos números inteiros, ele passa a incluir também os números inteiros e negativos. Perfeito? Então, olha, esse aqui é o nosso conjunto Z, o real, o oficial, conjunto dos números inteiros. Se por algum motivo o enunciado te condicionar ao conjunto Z asterisco, é porque ele estará usando então a ideia do conjunto dos números inteiros, mas terá excluído o zero. Meu segundo conjunto aqui, olha, que é o zero, o Z asterisco, meu conjunto Z asterisco, tá aqui, ó. Ele não inclui quem? Ele não inclui o zero, tá bom? Se por algum motivo o seu examinador trouxer a notação Z+, o que que é o Z+? Z+, é uma simbologia para lidar com o conjunto dos números inteiros, porém pegando aqueles que sejam positivos. Ou, na realidade, a tradução que a gente vai fazer aqui do Z+, vai ser essa, olha, os Z+, são os inteiros, que não é com Z, hein? São os inteiros não negativos que a gente fala. Olha, é muito importante que vocês entendam a intenção que está sendo passada com essa redação que está aqui. Porque em alguns momentos, e isso acontece com relativa frequência em enunciados de matemática e de raciocínio lógico matemático, em alguns momentos ele vai trazer isso, olha. Ele vai trazer a informação letra por letra, palavra por palavra. Ele não vai trazer simbologia. Ele não vai te mostrar os elementos do conjunto. Então, preciso que você entenda. O que são os inteiros não negativos? Olha, são todos os números inteiros tirando os negativos. Se eu falo dos inteiros que não são negativos, eu fico então com os inteiros positivos, mas vocês têm que se lembrar que no conjunto dos não negativos entrará também quem? O zero. Eu falo dos inteiros que não são negativos. Então, eu incluo o zero, porque o zero não é negativo, e incluo todos os positivos, porque também não são negativos, tá bom? Então, isso daqui é decisivo em alguns enunciados, porque a depender da situação,
A gente tem que levar esse conjunto em consideração, né? E se por algum motivo você não consegue linkar a ideia do que são os inteiros não negativos, pode ser que às vezes você resolva um exercício, descubra lá que a solução é, sei lá, x igual a menos 4. E aí nem se dá conta. Ah, poxa, fiz a conta lá, x igual a menos 4. Só que aí ele tinha avisado inicialmente que era para você pensar o exercício, levando-se em consideração o universo dos inteiros não negativos. Numa situação como essa, o x igual a menos 4, ele não poderia ser resposta para o exercício. Dependendo do contexto, seria então uma solução que a gente teria que dizer que ela é vazia. Porque, poxa, resolvi aqui, o único número que soluciona o problema é o menos 4. Mas como o menos 4 não faz parte do conjunto que ele me deu como referência, então esse problema não tem solução. Seria um conjunto, né? Seria uma situação de um conjunto vazio. Então isso que está aqui é decisivo, tá bom? Z-. Como que eu posso me referir ao Z-? Z-, então, é o conjunto dos números inteiros que não são positivos, ok? O Z-, você tem que falar para mim que é o conjunto dos números inteiros que não são positivos. Então, a gente coloca, inclui o zero, tranquilo? Então, ó, Z-, esse daqui é o conjunto dos números inteiros não positivos, ok? Inteiros não positivos. Os não positivos vão ser quais? Os negativos, todos os inteiros negativos, então entra o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 10, o menos 100, o menos 1000, o menos 1 milhão. Entram todos os que não são positivos, só que entra também quem? O zero. Porque o zero ele não é positivo. Lembre-se, o zero ele não é positivo nem negativo. Então, o zero não é positivo. Então, ele entra, ele faz parte. Tá bom? Z- é o conjunto dos inteiros não positivos. Esse Z asterisco, coloca para mim aqui, olha, o Z asterisco é o conjunto dos inteiros não nulos que falamos, tá bom? Veja se fica claro isso, olha. Inteiros não nulos. Inteiros não nulos são aqueles inteiros que não podem ser zero. Ora, então, se não pode ser zero, todos os outros fazem parte do Z asterisco. Quando a gente coloca o asterisco, a gente exclui o zero. Então a gente diz que esse aqui é o conjunto dos inteiros que não são nulos, ou seja, os inteiros que não são o zero. Os inteiros que não são o zero são todos esses aqui, olha. Os que vêm, né, infinitamente dos negativos, então, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Como não pode ser nulo, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Perfeito? Z asterisco mais. Z asterisco mais, a gente acaba colocando aqui então, olha, os inteiros positivos. Tá bom? Z asterisco mais, por que aqui, por exemplo, Brunão, por que no Z mais você não pode falar que ele é o conjunto dos inteiros positivos? Porque aí é muito sutil, mas se você chamar o Z mais de inteiros positivos, você não pode incluir o zero. Porque o zero ele não é positivo. Então, por isso que a gente refere ao Z+, como sendo aqueles que não são negativos, certo? Não ser negativo implica poder ser o zero ou todos os positivos. Não ser positivo implica poder ser quem? O zero, e o zero não é positivo, e todos os negativos. Agora aqui, vejam, como eu estou marcando para vocês Z asterisco e o mais, Z asterisco mais, eu estou pensando no conjunto dos números inteiros, perfeito? Só que quando eu coloco o asterisco, eu excluo o zero, e quando eu pego o sinal de positivo, eu tomo apenas os números positivos. Então, monta o quebra-cabeça. Eu estou pensando no conjunto dos números inteiros. Até aí eu posso ter negativos e positivos. Coloco o asterisco, então eu excluí o zero. E joguei o mais. Quando eu jogo mais, eu dou ênfase a quem? Aos números positivos. Então, olha, eu tenho que pegar os positivos e não pode ser o zero. Então, se eu pego os positivos e se não pode ser o zero, o conjunto é esse que está aqui, olha. É o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e por aí vai. Vale chamar a atenção de vocês, caso você tenha observado, que o Z asterisco mais, claro,
Z asterisco mais, ele acaba sendo igual a quem? Ele acaba sendo igual ao N asterisco. Tá claro isso? Meu conjunto N asterisco, o que é o conjunto N? Conjunto dos números naturais. N asterisco, então, quem entra no conjunto dos naturais? Entram os positivos, certo? Entram os positivos. Como eu coloco o asterisco, não pode ser o zero. Então, se tem que entrar positivo e se não pode ser o zero, quem que faz parte? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai, tá bom? E a mesma coisa que o Z asterisco mais, tá? Então aqui, olha, esses dois conjuntos aqui, eles são iguais. É o mesmo, né? É só uma maneira diferente de falar desse conjunto e que, claro, vocês têm que ficar atentos, porque isso pode ser explorado de alguma maneira, tá bom? N asterisco acaba sendo igual, equivalente ao Z asterisco mais, perfeito? Z asterisco menos. O Z asterisco menos é o conjunto dos inteiros negativos. Ok? Z asterisco menos é o conjunto dos inteiros negativos. E aí, claro que por serem inteiros negativos, eu não tenho como fazer correspondência dele com o conjunto dos números naturais, porque no conjunto dos números naturais a gente nem tem negativos, né? Então eu não tenho como estabelecer uma relação do Z asterisco menos com alguma coisa que envolva o conjunto dos números naturais. Quando a gente fala dos inteiros negativos, aí eu sou mais incisivo. Olha, são inteiros negativos. Se são inteiros negativos, o zero não pode fazer parte, porque o zero não é positivo nem negativo. Então, dentro do conjunto dos inteiros negativos, entram o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 10, o menos 1 milhão. Perfeito? Todos os números que não têm casas decimais e que têm o sinal de menos. Números inteiros, números exatos, tá bom? Se ficar mais claro para vocês essa ideia, números inteiros são números exatos. A gente tem, por exemplo, o número menos 2,25. Esse número existe? Existe. Você pode estar lá com um saldo negativo de R$ 2,25 na sua conta corrente. Então, esse número ele existe. Ele tem sentido matemático. Este número não tem vida onde? No conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque ele tem parte decimal. Certo? O número menos 2,25, 2,25, ele existe. Mas ele não entra, por exemplo, o quê? Dentro dos inteiros. Ah, mas ele é negativo. Nos inteiros entram os negativos. Isso. Entram os negativos inteiros. Inteiros. Tá bom? Só colocar para vocês aqui, olha, que esse conjunto, o Z asterisco, esse conjunto tá aqui, ó, o Z mais, né? O Z mais, o conjunto dos inteiros não negativos. O Z mais, ele na realidade é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais, tá bom? Esse conjunto que tá aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Fechado? Beleza? Muito bem. Então aqui, deixa eu trazer para vocês algumas proposições para a gente ir fazendo aquele jogo, né? De perceber como que eles podem, com essa simbologia que está aqui, usar símbolo de pertence, símbolo de contido, questionar se um conjunto é subconjunto de outro, tá bom? Isso aqui é importante. Então, eu vou colocar aqui algumas proposições e aí do outro lado você vai avaliando comigo quais delas são verdadeiras e quais são falsas, tá bom? Vamos lá, proposição 1. Você vai colocar para mim aqui, olha, se isso aqui é verdadeiro ou falso. O conjunto Z está contido no conjunto dos números naturais. Segundo, vazio está contido no conjunto Z asterisco. Terceira, o conjunto formado pelos elementos menos 1 e 3 está contido em Z menos. Quarta, o conjunto Z asterisco mais contém o conjunto dos números naturais. E quinta, aliás, vamos colocar aqui algumas como pertence agora, ó. 5 pertence ao conjunto Z. Sexta, menos 15 pertence ao conjunto Z asterisco mais. E ponho aqui a última. O conjunto formado pelo
1, 2 e 3 pertence ao conjunto Z+. Vejam aí para mim se isso está certo ou errado. Ó, 7 proposições aqui, para a gente poder brincar agora com a ideia de estar contido, pertencer, a leitura do contém. Então nunca se esqueçam, quando a gente usa esse símbolo que está aqui, é para a gente falar de contido, de ser subconjunto. Para um conjunto ser subconjunto de outro, todos os seus elementos têm que pertencer a esse conjunto aqui da direita, tá bom? Quando a gente usa essa simbologia, todos os elementos do conjunto à esquerda têm que pertencer aqui aos elementos do conjunto da direita. É correto dizermos que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos números naturais? Aí não, né? O conjunto dos inteiros contido no conjunto dos números naturais, isso aqui está errado. Por quê? Bom, posso usar um contra-exemplo. Se eu pegar o -1, por exemplo, ó, o -1 está aqui, ó. -1 é um elemento do conjunto dos números inteiros. E -1 é também um elemento do conjunto dos números naturais? Não. Não adianta nada você falar para mim assim, ah, professor, mas aí eu testei, eu vi que o 1 era elemento de Z e era elemento de N, eu vi que o 5 era elemento de Z e era elemento de N, o 10 era elemento de Z e era elemento de N. Não adianta, você tem que tentar encontrar um contra-exemplo. O conjunto Z está contido em N? Não. E aí você pode me dar um contra-exemplo. Você pode falar para mim, olha, o número -1, por exemplo, o número -1, ele é um elemento de Z, mas ele não é um elemento de N. Então eu não posso garantir que Z está contido em N. Eu posso o contrário, né? Eu posso dizer que Z contém o conjunto dos números naturais, porque aí sim, os elementos do conjunto dos números naturais, sem exceção, pertencem, todos eles, ao conjunto dos números inteiros. Perfeito? Então essa que está aqui, olha, essa que está aqui é falsa, tá bom? Se quiser complementar, pode deixar indicado que o contrário é que é válido. O conjunto dos números naturais é que está contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá bom? Essa pegada, ela é muito importante, tá? Vocês estão percebendo aqui um termo que eu utilizei para invalidar essa sentença, é um contra-exemplo. É sempre legal que vocês tenham essas ideias dentro da parte de conjuntos. Se você tentar verificar que algo é verdadeiro ou falso, mas se você mostrar que tem algum elemento para o qual aquilo não fecha, né? Algum elemento para o qual a teoria não se fundamenta, isso é o suficiente para você garantir que a proposição é falsa. Cuidado com essa 2. Essa 2 aqui eu tentei brincar com vocês com a ideia aqui do Z asterisco, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o Z asterisco, ele exclui o zero. E esse cara que está aqui não é o zero, é o conjunto vazio. E quando a gente está na parte de operações com conjuntos, eu digo para vocês que isso é uma regra. O conjunto vazio sempre está contido, né? O conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto, em particular no Z asterisco, que é o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, dizer que o vazio está contido, isso aqui sempre é verdade. O vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto que, porventura, eu vier a criar, tá bom? Então, essa segunda que está aqui, ela é uma proposição verdadeira, ok? Veja essa que está aqui. O conjunto formado pelos elementos -1 e 3 está contido em Z-? O conjunto formado pelos elementos -1 e 3 está contido em Z-? Para estar contido, este conjunto tem que ser subconjunto deste. Para ser subconjunto deste, todos os elementos deste têm que pertencer a este. O -1 pertence ao Z-? Sim. Pessoal, quando a gente dá o destaque ao sinal negativo, é porque eu quero lidar com os negativos, tá? Onde que está o Z- aqui, ó? Olha aqui o Z-, ó. O Z- é o -1, o -2, o -3, incluindo também o zero. Então, dizer que o -2 é um elemento de Z-, até aí tudo bem. Agora, dizer que o 3 é também um elemento de Z-, aí não. Por quê? Justamente porque no conjunto Z- entram só os inteiros negativos junto com o zero, ou seja, os inteiros não positivos. Olha aqui a leitura do Z-, olha, os Z- são os inteiros não positivos. Se são os inteiros não positivos, eu não posso admitir o 3 como um elemento. Então, se os elementos desse conjunto não são elementos desse conjunto, eu não posso dizer que este conjunto esteja contido nesse. Não posso dizer que este conjunto seja um subconjunto desse que aqui está. Então, essa sentença que está aqui, ela seria falsa. Perfeito?
E é falsa por quê? É falsa por conta do 3. Vou deixar aqui a justificativa, tá bom? Ela é falsa por quê? Ela é falsa porque o 3 não pertence ao conjunto Z-. Para estar contido, ele deveria pertencer. Ok? Z asterisco mais. Como que a gente faz a leitura disso aqui mesmo? Isso aqui é o símbolo de contém, né? Z asterisco mais contém o conjunto dos números naturais. Bem, eu falo que é muito psicológico, Brunão, mas eu não consigo raciocinar o contém, então vira. Z asterisco mais contém o N é a mesma coisa, lembre-se disso, olha. Essa proposição é equivalente a essa, ó. É equivalente ao eu afirmar que N está contido em Z asterisco mais. Perfeito? N está contido em Z asterisco mais. Isso aqui está certo? O conjunto dos números naturais, está contido aqui no conjunto Z asterisco mais? Aí eu te pergunto o seguinte, todos, sem exceção, todos os elementos do conjunto dos naturais fazem parte do conjunto Z asterisco mais? Sim ou não? Não, nem todos. Por conta de quem? Por conta do zero. O zero é um elemento do conjunto dos números naturais, certo? Zero é um cara que está aqui dentro do conjunto dos números naturais, mas o zero não está nesse conjunto que está aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um asterisco. Então, o zero é um contra-exemplo. Olha, essa ideia ela é importantíssima do ponto de vista lógico-matemático. Você está valorando essa proposição aqui como falsa por conta de um único elemento. É a ideia de você desmentir o todo, mostrando que tem um cara para o qual aquela regra não vale. Isso é muito importante. Esse link é muito importante dentro aqui da teoria dos conjuntos. Tá bom? O link entre a parte da lógica, né, e o entendimento que a gente tem aqui dentro da teoria dos conjuntos. Então, essa proposição que está aqui, ela é falsa, porque o zero faz parte do conjunto dos números naturais, mas o zero não está nesse conjunto que está aqui. Então, não está. Esse cara que está aqui não é subconjunto desse. Por quê? Porque nem todos, olha como que eu estou desmentindo, nem todos os elementos de N são também elementos de Z asterisco mais. Perfeito? Então, essa que está aqui, olha, essa que está aqui é falsa. Tá bom? Essa proposição que está aqui é falsa. E qual que é o contra-exemplo? O contra-exemplo é o zero. Zero pertence ao conjunto dos números naturais, mas zero não pertence ao conjunto Z asterisco mais. Tá bom? E o contrário? Deixa eu ir te puxando. O contrário seria correto? Eu posso dizer que o Z asterisco mais está contido em N? Aí sim. Z asterisco mais está contido em N. Até porque o Z asterisco mais a gente viu que é o N asterisco, né? E ele é, claro, um subconjunto do próprio natural. Então, ficou claro? Se eu trocasse, e por isso que vocês têm que fazer a leitura correta, porque se por algum motivo você se embanana aqui e trata esse símbolo como se fosse o está contido, a vaca teria ido para o brejo aqui, certo? Porque o contrário é correto. Eu posso dizer que o Z asterisco mais, ele está contido em N. Porque aí o que é o Z asterisco mais? Sei que no início dá aquela travada, professor, peraí, Z asterisco mais, Z conjunto dos inteiros. Asterisco eu tiro zero. E o mais eu fico só com os inteiros positivos. Então, se eu estou falando dos inteiros positivos, eu estou falando do 1, do 2, do 3, do 4, do 5. E aí esse conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, ele está dentro dos naturais? Sim. Então aí pronto. O contrário seria válido. Perfeito? Maravilha. Vejam. 5 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim ou não? 5 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim ou não? Sim. Por que ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Poxa, professor, mas eu achei que no conjunto dos inteiros entrassem os negativos. Então, os negativos, eles passam a fazer parte dentro do conjunto Z. Mas o conjunto dos inteiros é o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. Então, o 5 pertence ao conjunto Z. Professor, mas eu achei que o 5 pertencesse ao conjunto dos naturais. Isso, digamos que a casinha do 5 é onde? No conjunto dos naturais. Mas como todo natural acaba sendo um elemento do conjunto dos inteiros, 5 é um elemento também do conjunto dos números inteiros. Então essa que aqui ela é verdadeira, tá bom? Essa que aqui é verdadeira. Perfeito?
Vamos para mais uma. O menos 15 pertence a Z asterisco mais? Sim ou não? Menos 15 pertence a Z asterisco mais? Não. Se eu te pergunto, se eu uso o símbolo do pertence, é porque eu estou dando a entender que o menos 15 é um elemento. O menos 15 é um elemento do conjunto Z asterisco mais? Não. No conjunto Z asterisco mais, o zero não faz parte. Tudo bem, menos 15 não tem nada a ver com zero, é uma preocupação a menos, mas entram os positivos, né? O Z asterisco mais é um conjunto em que eu tenho inteiros positivos. Olha aqui a leitura que a gente faz, olha, Z asterisco mais são os inteiros positivos. E o menos 15 está claro aqui que não é um positivo. Ó, aqui só entram os positivos. O que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado? O asterisco, ele exclui. E aqui embaixo, esse mais e esse menos, eles incluem, ok? Então, o asterisco exclui o zero, mas o positivo inclui, puxa os positivos. Então, o menos 15 não pode fazer parte desse conjunto, tá bom? Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. E a última proposição que eu coloquei para vocês aqui, olha. 1, 2 e 3 pertence ao conjunto Z+? 1, 2 e 3 pertence ao conjunto Z+? Olha, se eu estou falando de pertencer, essa chave, essa página, eu espero que você já tenha virado aí na sua vida. O pertence é para usar quando o cara for um elemento. E aí, para isso aqui ser correto, eu precisaria que dentro do conjunto Z+, esse conjunto fosse um elemento de Z+. E não é isso. Dentro do conjunto Z+, que é o conjunto dos inteiros não negativos, nós colocamos números inteiros. Eu não incluo um conjunto aqui, ó, na formação do Z+. O que eu poderia dizer, e aí estaria correto, é que o conjunto formado pelo 1, pelo 2 e pelo 3 está o quê? Está contido. Aí sim. Deixando claro, gente, que é muito importante, né? Para você conseguir compreender alguns exemplos que eu vou acrescentar aqui, é muito importante que você tenha assistido dentro da parte de operações com conjuntos, os vídeos em que eu uso ali, né, a ideia de pertinência e de inclusão, tá? Para a gente saber justamente quando usar o símbolo do pertence e do contido. Se você por algum motivo estiver caindo de paraquedas aqui nesse vídeo e não tiver dentro da parte de operações com conjuntos assistido ainda, né, os vídeos em que eu falo lá do uso do símbolo do pertence e do contido, aconselho a dar uma pausa e dar uma recapitulada nessa parte, tá bom? Porque senão vai ficar realmente confuso. E se você então já superou isso, professor, coisa linda essa que está aqui, ó. Essa que está aqui é falsa. Se estivesse dentro de chaves, aí estaria valendo, tá bom? Eu poderia dizer que o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, está contido, aí seria correto, está contido em Z+. Porque aí todos esses elementos aqui são também elementos do Z+. Tranquilo? Bem, aqui, só para chamar a atenção de vocês e esclarecer possíveis dúvidas que ficaram. Então, primeiro, o símbolo que está aqui é o contém, que a gente pode reescrever usando o está contido, mas aí essa explicação, essa justificativa não tem a ver com o que a gente está vendo nessa aula, né? Tem a ver com o conteúdo que a gente já trabalhou na parte de operações com conjuntos. Então, a gente pode trocar a redação do está contido do contém pelo está contido. E, de novo, por que esta proposição aqui foi falsa? Para um conjunto estar contido em outro, todos os seus elementos, sem exceção, todos os seus elementos têm que ser elementos desse outro conjunto. Qual que é o problema que nós criamos aqui? Dentro do conjunto N, eu tenho, por exemplo, o zero. Zero é um elemento aqui do conjunto dos números naturais. Só que o zero, ele não é elemento de Z asterisco mais. Por quê? O zero está excluído aqui, olha, do Z asterisco mais, certo? Então, como eu tenho um cara que é elemento desse, mas não é elemento desse, eu não posso garantir que esse conjunto aqui, olha, que o conjunto N esteja contido no conjunto Z asterisco mais. Perfeito? Então, aqui, olha, este asterisco exclui o zero. O zero, ele é um elemento de N. A gente definiu agora há pouco, olha, o conjunto dos números naturais, ó, o conjunto dos números naturais, o zero está lá. Então, aqui, o zero faz parte desse, mas não faz parte desse. Então,
a gente não pode admitir. Tranquilo? Muito bem. Então, passamos aqui por essas informações. A ideia é o seguinte: o que tem que ficar mais evidente para vocês ao fim desse vídeo? O que é o conjunto dos naturais e o que é o conjunto dos inteiros? Eu aqui fui brincando com vocês, explorando, né, o uso do contido, do pertence, mais para a gente ir revisando. Mas ao final desse vídeo, o que eu preciso que você tenha uma ideia clara do que é, ou na verdade, quais são os elementos do conjunto dos naturais. Eu preciso que isso fique literalmente natural para você. O que é o conjunto dos naturais? Eu preciso que você crie significado para isso. O conjunto dos números naturais é um conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. E o que é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos inteiros vem lá do infinito negativo, menos 1, né, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Lembrar que o asterisco exclui e o positivo ou o negativo usado ali embaixo vai incluir positivos, negativos, tá bom? Muito bem, se tiver dúvida, dificuldade, você vai voltar, vai me acompanhar novamente e é sempre muito recomendável que você também dê uma lida no PDF escrito pela equipe de exatas que trata desse assunto, porque é muito importante que vocês se acostumem com a leitura lógico-matemática, tá bom? Fecha esse vídeo por aqui e daqui a pouquinho a gente continua dentro da parte de conjuntos numéricos, apresentando para vocês aí mais conjuntos. Fiquem comigo, não me abandonem.